Shalom, irmãos e irmãs. Graça e paz às formiguinhas. Cheio de formigas aqui nessa noite. Muitas formiguinhas. Como dizia um amigo meu de Macapá, é um prazio muito grande estar aqui com vocês. Aí ele falava assim, não, eu falei primeiro, o prazio é todo meu. Eu falei, então tá certo. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Viemos, na verdade, com essa agenda, com os pastores, mas também, como eu creio que vocês já sabem, um dos nossos filhos conseguiu para nós uma filha também. Paulo César e Amanda, eles, diante do Senhor, fizeram uma aliança e estamos aqui para estar junto com a família da Alzira. Tem sido muito bom, muito tremendo estar aqui com eles. E para mim é muito, muito bom, eu batizei os meus filhos e poder celebrar o casamento deles, para mim é algo maravilhoso, magnífico, tão tremendo, fazer parte de um momento tão histórico, tão assim, maravilhoso, e ver o que Deus tem feito na vida dos nossos filhos é bênção. Por isso que é importante, quando diz lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 6, ensinar aos nossos filhos, nossas crianças, senta com elas, imprima na mente delas a palavra de Deus. Eu creio nisso, irmãos, que a palavra, ela gera frutos, e frutos para a glória de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, eu já peço que vocês abram no livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia! E deixa aberto aí em Hebreus, capítulo 11, porque antes dessa palavra, Deus, na hora do louvor, me deu, a gente costuma dizer assim, uma direção para eu falar uma palavra para a família. Quantas famílias precisam de milagre? Eu creio que todas. Eu estava aqui e o Espírito de Deus começou a me levar. Tem pessoas nos assistindo também, não é isso? Você que está nos vendo nesse momento, Deus quer entrar na sua casa, como Jesus entrou na casa de Zaqueu, e ali aconteceu uma conversão, uma transformação, frutos vieram, e assim será na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o que vai gerar uma família saudável, preste atenção no que eu vou lhe falar agora, no início ao fim. O que vai gerar uma família saudável não é o tempo de convivência, mas o investimento na convivência. Ok? O que vai gerar uma família saudável não é o tempo. Conheço famílias que já têm 10, 15, 20 anos e elas continuam aos trancos e barrancos. O tempo nunca vai trazer saúde num relacionamento ou na família, mas o investimento que é feito na família vai trazer saúde para dentro da família. Por isso, o nosso maior investimento é a família. O nosso maior patrimônio aqui na terra é a família. O que Deus confiou a todos nós é a família, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, o maior inimigo da família não é o diabo, e sim a ausência de Deus. Entenda isso, queridos. Porque se o diabo se levanta numa família onde tem Deus, ele não prevalece. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos entender, o diabo, ele é forte, o diabo pode fazer tantas coisas, pode, mas numa família onde a arca do Senhor está presente, como foi a família de Obed-edom, aquela família inteira serviu ao Senhor no templo do Senhor. Aquela família foi uma família serva do Senhor, porque eles entenderam que quando a presença do Senhor está manifesta numa casa, todas as obras das trevas não prevalecem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Jesus, Ele deseja estar nas nossas casas, nas nossas famílias. Tenhamos tempo de qualidade com as nossas famílias. Pois bem, Hebreus capítulo 11, verso 32 ao 34. Bem, eu estou usando a versão, eu vou usar a versão aqui, se você acompanha em alguma Bíblia, King James atualizada. Hebreus 11, 32. Quantos exemplos mais darei?
Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retiradas exércitos estrangeiros. Amém? Está assim na sua Bíblia? Pai, obrigado pela sua palavra que foi lida aqui nesta noite. Espírito de Deus, como é bom poder ouvir a sua voz. A tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Gera, Deus, no coração daqueles que aqui estão e daqueles que estão nos assistindo por essa transmissão, uma tranquilidade, uma calma, para que, ó Deus, não venhamos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma estejam cativos, Senhor Deus, à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trabalhar um tema, eu já compartilhei essa palavra já, e ela fala muito comigo, superando nossos limites e fraquezas. E se eu fizer uma pergunta aqui nesta noite, quantos aqui têm sentido em algum momento da sua vida fraqueza? Independente de qual for a área, eu creio que a grande maioria. Principalmente, diante dos dias pelos quais estamos vivenciando, lutas, dilemas, dificuldades, problemas familiares, problemas de relacionamento, seja qual for o nível de um relacionamento, pandemia, incredulidade, enfermidades. Nós estamos vivendo um cenário que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E ali ele começa a falar, ele abre um leque, o que seriam esses tempos difíceis? Parece até que Paulo estava sentado em uma mesa nos dias atuais e escrevendo tudo o que está acontecendo. Há muitos anos, 2000 anos atrás, o que Paulo estava escrevendo é o que estamos vivendo nesses dias. E tudo isso tem gerado no coração de muitas pessoas fraquezas. E essas fraquezas têm colocado limites na vida de algumas pessoas. Pessoas essas que Deus determinou grandes conquistas, mas elas têm olhado para si, para os obstáculos, para as dificuldades, acham que não têm condições. E nós estamos lendo aqui, queridos, um capítulo muito usado por nós, pastores, líderes de célula, até mesmo aqueles que pregam, Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. E nós falamos aqui de heróis na fé, homens com muita expressão na terra, homens, mulheres que passaram por essa terra, com uma expressão tão grande de ministério, mas que tiveram momentos de fraquezas. E quando eu olho para esses homens, esses personagens na Bíblia, que abriram, irmãos, vamos pegar aqui o profeta Elias, confrontou profetas de Baal, confrontou Acabe, Jezabel, um homem que foi usado por Deus num cenário tão caótico, onde Israel estava vivendo um dos piores momentos de idolatria, e Deus levanta Elias, cujo nome é Só o Jeová é Deus, para confrontar Baal, que estava sendo invocado como Deus. Esse poderoso homem, reconhecido como representante de todos os profetas, o profeta da restauração, em um momento ele sente fraqueza, medo de uma mulher e foge. E fala para Deus: eu quero morrer. Se ele quisesse morrer de verdade, ele deixava Jezabel fazer a obra. É verdade, irmãos. Se realmente ele queria morrer, Jezabel queria matá-lo, pronto, acabou. Havia uns conflitos lá dentro. Um homem como esse, nesse calibre, momento de fraqueza, momento de dificuldades. E nós olhamos, irmãos e irmãs, para isso daqui, e a minha pergunta é: Senhor, nós também podemos vencer. Eu quero fazer uma introdução aqui a todos vocês. E essa introdução é algo que está no meu coração e que eu quero vencer em nome de Jesus. Eu confesso que eu gostaria que a vida, o ministério e outros desafios fossem mais fáceis. Será que você também não gostaria? Quantas vezes chorando diante do Senhor, clamando: Senhor, tem que ser por este caminho. Senhor, tem que ser por esta maneira. Ainda que a Bíblia diz em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
E eu tenho que me submeter a ela, porque a nossa, muitas vezes, ela é egoísta e carnal. Eu falo, Pai, tem que ser assim, desse jeito. Diante de tantas lutas, dificuldades, empecilhos, e Deus fala assim, meu filho, eu muitas vezes permito que a luta chegue até você, porque eu te amo. E Deus tem falado comigo, as lutas que vocês têm passado não significa ausência do meu amor, pelo contrário, é porque eu te amo, eu permito que você passe por lutas, porque você está numa rota errada, e por você estar numa rota errada, é caminho perigoso, e por eu te amar, para chamar a sua atenção, eu permito dias mais difíceis. Mas eu falo, Deus, eu gostaria que fosse mais fácil, porém, não são. E glória a Deus. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, porque não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Eu me apego a isso, irmão, se tem algo que todos os dias Deus fala comigo, eu sou fiel. E nessa fidelidade de Deus nós temos que descansar. Porque juntamente com a provação virá o livramento, de sorte que possais suportar. Paulo escreve isso para uma igreja. E olha, irmãos, Paulo entendia o que era passar por lutas. 2 de Coríntios, capítulo 11, há um resumo de como Paulo sofreu. E aí ele faz uma oração no outro capítulo, Pai, tira de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. E ali, irmão, você vai talvez entender essa palavra. A Bíblia está dizendo que sem espinho não há graça. A minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu tenho falado, Pai, eu gostaria que fosse mais fácil. Porém, Isaías diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e os teus caminhos não são os nossos caminhos. Então eu quero constantemente me agarrar às suas promessas e me pegar na sua palavra. Eu quero te dizer hoje, você que nos assiste, você que está aqui, ainda que você tenha passado por dias difíceis e parece que as suas forças estão indo embora, se agarre às promessas de Deus. Efésios 1:3 está escrito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o qual já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É ali que eu me pego, queridos. Existe outra promessa ainda que está difícil, Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas o caminho muitas vezes é cheio de desafios, existem espinhos, porque eu quero te tornar mais parecido comigo. Malaquias diz que Deus é como um ourives que fica sentado diante de um processo de purificação de um metal. E ali o ourives fica sentado para que quando ele veja que naquele processo em que o metal está passando pelo fogo da purificação, comece a refletir a sua imagem, o ourives chega à conclusão e o trabalho está concluído. Assim é Deus nas nossas vidas, nós somos como metal e Deus é como o ourives e o fogo do Espírito está trabalhando em nós. E quando Deus começar a ver a imagem dele sendo refletida em nós, o coração dele se alegra porque ele vê que o trabalho está sendo concluído. Amém? E por onde nós passarmos, iremos refletir a glória do nosso Deus. Aleluias. Muitas vezes, diante de tantas lutas, nos encontramos limitados e fracos. E às vezes pensamos se vamos conseguir vencer. Eu quero lhe dizer hoje que esses personagens aqui, eles encontraram força nas fraquezas. Eu quero lhe dizer que quando nós estamos andando com o nosso Deus, caminhando numa vida de intimidade e de relacionamento com o Senhor, por isso que é importante, queridos, em nome de Jesus Cristo, não negocie o inegociável, a presença de Deus tem que ser constante na nossa vida. Jesus diz em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a sua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo que eu e você precisamos desenvolver com Deus um lugar secreto. Porque é nessa comunhão, é nessa intimidade, que quando vierem as fraquezas, nós não iremos nos prostrar, ficar caído, lamuriando, mas nós iremos nos levantar. E naquele momento de fraqueza, levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e começa a pregar a palavra do Senhor. Amém? Eu creio que o Espírito de Deus está trazendo uma unção sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero ler com você Salmo 28.
capítulo 28. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem muitas vezes tendo que encontrar força nas fraquezas. Porque esse homem foi perseguido, esse homem sofreu tantos dissabores na sua vida, no seu, podemos dizer assim, no seu ministério, mas ele encontrou força. Salmo 28, verso 7. Olha o que o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei. Verso 8 ele diz: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza, salvadora do seu ungido. Você pode dizer assim: o Senhor é minha força. Ele nos fortalece todos os dias, amém? Agora, se homens do passado conseguiram superar seus próprios limites, diga: eu também posso, porque Deus é o mesmo. Hebreus 13, 7, Ele é o mesmo ontem, hoje e o é para todo sempre. Ele é o mesmo. Ah, mas esses homens eram grandes homens de Deus, e nós também somos grandes homens e mulheres de Deus. O Deus é o mesmo. Queridos, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos renova. Eu acho interessante, Deus me deu uma palavra uma vez, o tema é: por que parou? Por que parou? Eu não mandei parar. Diga ao povo que marche. O apóstolo Joel, ele tem o costume de dizer o seguinte: deu o primeiro passo, Deus coloca o chão. Desça do barco e você andará sobre as águas. Ou seja, nós precisamos crer, queridos, em nome de Jesus Cristo. Aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, que nos fortalece, que nos guarda todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, você e eu precisamos encarar todas as limitações e os obstáculos que nós enfrentamos, não como barreira para nos fazer parar. Deus falou assim: Moisés, diga para o povo marchar, avançar. Mas, Senhor, o povo pensava: aqui está o mar, aqui está Faraó, para cá e para cá nós não podemos ir. Mas, queridos, se eu e você temos, diga assim, o povo tinha uma palavra de Deus, uma promessa. Queridos, tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus não prometeu, nós não vamos cobrar o Senhor. Mas há uma promessa em Salmo que fala das promessas de Deus que Ele se cumpre. Uma promessa das promessas de Deus. E Deus falou: Moisés, por que parou? Senhor, há um obstáculo, mas os obstáculos da vida não são para nos fazer parar. Estes obstáculos são para nos impulsionar, para nós avançarmos e alcançarmos as vitórias e as conquistas que Deus tem para nós. Muitas vezes Deus permite momentos de fraqueza para nós entendermos que não somos nós que fazemos, mas Deus em nós. Um dos maiores problemas que nós temos na nossa caminhada é o orgulho, a soberba. E muitas vezes Deus permite as lutas, as dificuldades, as barreiras, os momentos de fraqueza, para tratar as nossas vidas, o nosso caráter. Poderíamos falar aqui daquele homem que foi purificado de lepra, Naamã. O porquê desses 7 mergulhos. Um desses mergulhos foi para tratar o orgulho desse homem. Esse homem, ele era orgulhoso. Ele precisou sentir fraqueza, literalmente fraqueza, para que o orgulho fosse tratado na vida dele. E ele pudesse vencer aquilo. Eu tenho falado muito com a igreja em Frutal. Queridos, os dias difíceis pelas quais estamos vivendo, nunca deixe que o diabo coloque na sua mente, porque Deus não nos ama, porque Deus nos abandonou. Não. Isso jamais significa ausência do amor e da bondade de Deus. Isso significa, pelo contrário, um Deus amoroso que quer trabalhar nas nossas vidas. Ei, preste atenção aqui, deixa eu dizer algo, você que está me vendo também. Jesus está chegando logo. Eu não sei quando, mas Jesus está chegando. E nesses últimos dias, o Senhor Deus tem trabalhado na vida da igreja para preparar um povo para encontrar-se com Ele. Amém? A questão é, eu tenho
discernido isso e tenho permitido Deus trabalhar na minha vida. Eu tenho permitido o Espírito Santo mudar a minha vida, o que diz lá em Apocalipse: aquele que é santo, se santifique mais. Ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus, de mais ninguém. Tudo que era consagrado ao Senhor era para ser dele, não era para ser usado mais para ninguém, ou por ninguém. Assim como você e eu um dia fomos para o altar e falamos: Pai, eu te entrego a minha vida, eu estou sendo um nazireu, eu estou sendo separado para Deus, não vou me contaminar com o mundo. Deus está trazendo algo tremendo nesses dias sobre a igreja. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que Deus está fazendo. Ele está chamando o seu povo para um nível de intimidade, de compromisso maior. Queridos, um dos momentos que eu tenho mais orado na minha vida tem sido esse momento de pandemia. Muitas vezes Deus, por ter saudade de nós, Ele nos permite passar por essas situações. E quando nós achamos que estamos fracos, nós não vamos conseguir, Deus está dizendo: minha filha, eu estou aqui do seu lado. Amém? Eu quero te dar um exemplo. Para mim, eu amo muitos exemplos na Bíblia de mulheres. Mas tem um exemplo de uma mulher na Bíblia que me chama muita atenção. É a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Versos 25. Essa mulher aqui é um dos exemplos de alguém que encarou as suas limitações não como uma barreira para que a forçasse a parar de lutar pela sua vida e saúde. Mas quando ela viu que ela já havia gastado tudo, né? Vamos ler aqui. Marcos 5, 25. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. 12 anos de hemorragia, irmãos. Será que ela estava fraca, literalmente? Ela já tinha sofrido demasiado. Pegue os detalhes. Sob os cuidados de vários médicos. Gastara tudo que possuía. Foi todo o dinheiro. Tudo que possuía, foi todo o dinheiro. Porém, em vez de melhorar, só piorava. 12 anos, hemorragia crônica, fisicamente, emocionalmente. Essa mulher estava fraquíssima. Sua conta bancária fraquíssima. A sua experiência com os médicos fraquíssima. Porque ao invés de melhorar, ela gastou tudo, mas se tivesse melhorado, não melhorou. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Quantos aqui ouvem falar de Jesus? Queridos, quando nós ouvimos a voz de Jesus, ela provoca em nós uma reação. A questão é: eu obedeço essa reação ou não? A voz de Jesus provoca em nós uma reação. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as vestes, ficarei curada. E naquele instante lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Imagina, 12 anos, a vida dessa mulher, social não tinha, penso eu. Não sei a idade, estado civil dessa mulher, não interessa aqui. 12 anos de muitos sofrimentos. E chega um momento que a fraqueza possivelmente chegou no estágio maior. E o que fazer diante disso? Preste atenção, queridos. Deus sempre trabalha em parceria conosco. Deus nunca vai fazer a minha parte, mas a 100% da parte dele Ele faz. Eu costumo dizer que, só para você entender, em termos de aliança, em um casamento, o homem não deve fazer 50% e a mulher 50%. O homem tem que fazer 100% e a mulher 100%. Deus sempre vai fazer 100%. Agora, eu preciso entender que, mesmo que a fraqueza me fragilizou tanto, seja emocional, espiritual ou física, eu sempre terei aqui dentro de mim condições de ir até Deus. Esse exemplo da mulher aqui, para mim, é algo que me fascina.
Irmãos, preste atenção. Não foi só o desafio da fraqueza. Você acha que as pessoas estariam ali? Olha, nós vamos abrir aqui para você chegar até Jesus. Vamos facilitar a sua chegada até Jesus. Tinha muita gente ali com problema também. Quando eu olho Marcos capítulo 2, aquele paralítico que é levado por 4 amigos, e quando eles chegam, imagina, irmãos, carregar numa maca com uma pessoa, se tiver o meu naipe aqui, é pesado, irmãos. Ali teria que ser 8, pelo menos. E fazer revezamento ainda. Mas eles talvez estavam no limite deles. E para complicar a coisa, vem a aglomeração de pessoas. E aí muitas vezes a gente coloca uma desculpa. Irmãos, Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Deus tem problema com a nossa justificativa. Deus jamais tem problema com a minha fraqueza, mas com as minhas justificativas Ele tem. Aqueles 4 homens viram aquilo ali e falaram, nós vamos subir. Nós vamos destelhar. Irmãos, isso chama a atenção de Jesus. Isso chama a atenção dele. Haver iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa. Mas muitas vezes nós fazemos como o povo lá que Deus falou, não parem. Ao invés de ter uma iniciativa, Moisés, vamos orar. Moisés, Deus deu uma promessa, então Ele é fiel à sua promessa. Podem ter vários obstáculos, mas nós vamos passar, porque nós temos um alvo, nós temos um destino. Mas não, o povo murmura. Aqueles 4 homens como esta mulher, diante de alguns obstáculos, eles falam, nós vamos, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo a ser alcançado. O que cabe a mim fazer, Deus não faz. Não tenha isso como uma palavra dura. Porque Deus trabalha com parcerias. Deus poderia trazer um dilúvio, somente Ele poderia. Mas Deus chamou Noé, capítulo 6 de Noé, versículo 8. Noé era homem justo, reto. Noé andava com Deus. No meio de uma geração pervertida. Amém? E essa mulher, queridos, ela pagou o preço. Na sua fraqueza, ela obteve o seu milagre. Jesus disse, alguém me tocou. Só que os discípulos entenderam que era um toque físico apenas. Jesus estava falando de outro toque também. De um toque que chamou a atenção de Jesus. Alguém me tocou de forma diferente. Não, Senhor. O pessoal está te apertando aqui. Alguém acidentalmente, muitos podem ter te tocado. Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou com a fé. Alguém me tocou com a perseverança. Alguém me tocou com uma atitude. Ei, preste atenção, você que está em casa agora. Abra seu coração para Jesus Cristo. Ele quer transformar a sua vida, a sua história. Que nós possamos entender que nós temos forças. 1 Coríntios 10, 13 eu falei, não vos sobreveio provação, luta, dificuldade, tentação que não fosse humana. Deus é fiel, pelo contrário, juntamente com tudo isso, Ele nos dá livramento de sorte que nós possamos suportar. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? Vai assim com o dedo. Somos nós mesmos. Nunca esqueça que o seu pior adversário, o meu pior adversário sou eu mesmo. Porque muitas vezes nós falamos, não posso, é impossível e não há jeito para mim. Mas aí você vai para a Bíblia, você vê o contrário. Tudo posso. Deus é Deus dos impossíveis. Deus fala, Josué, eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, serei com você. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Uau! Não temas. Eu sou o seu Deus. Se não me engano, Isaías 1,19. Se tu creres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. A questão, queridos, é que depende de nós, não de Deus. Deus já fez. Quando eu digo não de Deus, me entenda. A parte dele Ele já fez. Deus já determinou em nome de Jesus. Amém? Eu quero trabalhar um exemplo na Bíblia que eu gosto muito. 2 Coríntios 12, 10. Eu estou aqui empolgado, irmãos, eu não sei quanto tempo. 2 Coríntios 12, 10. 20 para as 9 aqui. 2 Coríntios 12, 10, todos nós sabemos que é Paulo, né?
Sabe qual que era o segredo de Paulo aqui? Ele diz, 2 Coríntios 12, 10. Por esse motivo, quais são os motivos? Lutas, fraquezas, dificuldades. Ele diz, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Por que Paulo entendeu que as limitações nos oferecem oportunidades para nós nos aproximarmos de Deus? Paulo entendia isso. Que as limitações, as fraquezas, são oportunidades que Deus nos oferece para nos aproximarmos dele. Paulo tinha tanta confiança nisso, que quanto mais ele se aproximava de Deus, mesmo estando fraco em algumas áreas, ele era fortalecido. É o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Como está o meu relacionamento com o Senhor? Eu tenho que estar com Ele todos os dias, face a face, abrindo meu coração, buscando ao Senhor, convidando. Paulo é um dos exemplos que nós temos na Bíblia, de alguém que entendeu que fraqueza não é motivo para deixar de vir à igreja, para deixar de ir a uma célula, para deixar de orar, para deixar de ler a Bíblia. Irmãos, como é que eu quero vencer o diabo se eu não leio a Bíblia e não vivo a Bíblia? Deuteronômio 8,3, Jesus diz para Satanás, na verdade lá em Mateus 4, mas ele diz Deuteronômio 8,3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso sim o homem viverá. Queridos, como é que eu quero? A gente tem um exemplo lá em Atos 19, os filhos dos sacerdotes servos. Eles queriam repreender um demônio, eles levaram, foi uma peia dos demônios. Irmãos, não é ter o nome de crente, de cristão, que me leva para o céu e que me faz ter autoridade sobre os demônios. É estar em Deus. Amém? É estar em Deus. Agora, preste atenção. O Espírito Santo é a pessoa-chave que vai estar conosco, nos ajudando. Você está fraco? Faça como a mulher do fluxo de sangue. Pastor, pastora, líder de célula, eu vou estar no culto hoje. Eu vou estar no culto hoje. Imagina se essa mulher aparecesse com esse discurso. Bem que eu queria até Jesus, né? Ele cura as pessoas, mas eu estou aqui tão fraca. Deus, o Senhor vai entender. Ela morreria daquele jeito. Ela não desfrutaria das bênçãos que ela teve depois dessa cura. Muitas vezes nós aparecemos, né, com um discurso já bem elaborado. Irmãos, eu não estou aqui desfazendo das suas lutas, não é isso. Mas muitas vezes nós perdemos o que Deus tem para nós, porque nós achamos que somos incapazes de vencer esses momentos difíceis e de buscar estar com Deus. Amém? Um outro exemplo que eu já estou terminando, quero orar com vocês. Eu vou falar do homem Jesus. E Jesus na cruz. Você concorda comigo que ele já estava no seu limite físico? Eu não preciso aqui nem descrever para vocês, no momento da morte de Jesus, o que estava acontecendo com o físico dele. As câimbras, as dores insuportáveis, uma coroa de espinho. Irmãos, a coroa que colocaram na cabeça de Jesus não era uma coroa flexível, não. Era de espinho venenoso. E quanto mais aquele espinho entrava em contato com a corrente sanguínea, inchava a cabeça de Jesus. E a coroa não ia crescendo, não, irmãos, ela era do mesmo tamanho mesmo. E com isso os espinhos entravam mais. Imagina o sofrimento de Jesus. Ele estava no seu limite ali. Ele poderia falar, pai, eu não aguento mais, eu não quero mais saber de nada. Mas Jesus, no limite ali, ele teve ali um exemplo de se preocupar com a sua mãe, com o seu discípulo. Ele perdoou as pessoas. Mas uma coisa tão tremenda, preste atenção, lá na cruz, Jesus estava no meio, do seu lado direito havia um malfeitor e do seu lado esquerdo. Você sabia que esses dois malfeitores simbolizam a humanidade? Por quê? Porque o lado direito aceitou Jesus, o do lado esquerdo não. Hoje, muitas pessoas estão sendo como esse daqui, aceitam Jesus.
reconhecem Jesus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. Mas desse lado aqui tem aqueles que até blasfemam, ignoram e rejeitam. Mas Jesus passando por um limite terrível naquele momento. Ele olha para aquele homem que o reconhece e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou falando do homem Jesus que sentia dores como você, fome como você, sede como você e eu, e cansaço como você e eu. Naquele momento na cruz ele não poderia ter isso daqui da divindade, porque se ele usasse ali na cruz o fato dele ser Deus, ele não morreria. Deus não morre. Para que ele morresse, para que a morte tivesse autoridade sobre ele, como diz Filipenses capítulo 2, ele abriu mão do fato de ser ali como um Deus, para que a morte pudesse ter autoridade sobre o físico dele. Então ele sentiu tudo de dor e de ruim naquele momento. Mas naquele momento do limite de Jesus, o de Deus, a presença de Deus na vida dele, ainda levou a amar, a liberar perdão e a falar: você vai ser salvo. Amém? Uma das coisas maravilhosas aqui, eu quero pedir que você abra comigo em 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 1:10. Quantos já ouviram falar de Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana, que tinha uma rival chamada Penina? E a Bíblia diga assim: o próprio Deus fechou a madre de Ana. Deus tinha um propósito naquilo ali. Deus tinha um propósito. E Ana, além dela ser estéril, a sua rival a perturbava todos os dias. E a Bíblia diz aqui no verso 10, com alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Queridos, eu não sei se você, como eu, quando eu vou estudar a Bíblia, eu procuro entrar, não literalmente no livro Bíblia, mas na história. Eu procuro começar a tentar entender aquilo. A gente lê e pensa que as coisas foram assim, né? Rápido. Eu imagino quanto tempo Ana sofria com aquilo. Dores, angústia, principalmente em Israel. Ser estéril não era legal para as mulheres. Filhos para elas era algo de segurança. Imagina o sofrimento dessa mulher, a fragilidade que ela estava. Fraqueza emocional. Chegou ao ponto de interferir até no físico dela, que ela não se alimentava mais. Mas mesmo nesse momento, querido, difícil dela, talvez a mulher do fluxo físico e Ana aqui o emocional. Nesse momento, no emocional, lá embaixo, ela orou ao Senhor de forma profunda. É o que Deus quer que você e eu façamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? E para nós orarmos, eu pensei que tinha terminado, mas tem um outro versículo aqui. Salmo 9. E nós vamos orar em cima desses dois versículos. Salmo capítulo 9, verso 9 e 10. Salmo capítulo 9, verso 9 e 10. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Segurança, proteção. Se existe um tempo propício para essa palavra, são os dias de hoje, angústia. Ele é fortaleza. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais, diga jamais, ele jamais abandona aqueles que o buscam.